Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler os versículos de 3 a 11, onde nós basearemos a última parte desse estudo, desse parêntese que nós fizemos em Instrumentos na Mão do Redentor, para falar de como pensar de forma redentiva sobre o sofrimento. E o capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios é que nos ensinará sobre isso, nos dará princípios aos quais, que se aplicarmos às nossas vidas, nos dará uma maneira de vivermos e sofrermos de maneira a termos um propósito e utilizarmos o sofrimento para a glória do Senhor. Então, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, versos de 3 a 11, está escrito o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês é esta: está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, nessa passagem, pequena passagem, Paulo fala como ele entende o sofrimento e qual é a utilidade do sofrimento. Deus nos manda sofrimentos para nos consolar, e a partir desta consolação que ele nos dá, nós sejamos capazes a consolar outros. Então, na maneira de Paulo enxergar as coisas, maneira bíblica, como nos é apresentada, o objetivo do sofrimento, o objetivo final, é louvor e glória ao nome de Deus, mas um outro objetivo para o sofrimento é que ele nos capacite, através da própria experiência do sofrimento, através do consolo que recebemos de Deus, a confortar outros. Então, quando nós pensamos biblicamente, ou como eu tenho usado o termo aqui, redentivamente sobre o sofrimento, nós, além de sabermos que o sofrimento tem um propósito, nós sabemos qual é o propósito desse sofrimento: nos dá esperança e conforto da parte de Deus, para que possamos, com a experiência e o conforto que recebemos, consolar outros. Então, é sobre isso que vamos falar hoje: consolo, compaixão e a sua história, ou a nossa história, não é? Consolo, compaixão e a sua história. Como a história da sua vida pode ajudar outras pessoas. Então, nós temos falado sobre isso, começamos há algumas semanas, sobre como a Bíblia vê o sofrimento, né? A Bíblia diz claramente
que Deus é soberano. Então, Deus é soberano em todas as coisas, inclusive no sofrimento, não é? O sofrimento não é autônomo, ele chega a nós por providência de Deus, e por isso ele é proposital, ele tem um propósito. A Bíblia diz que Deus é bom, ou seja, não podemos acreditar que o sofrimento seja algum ato de maldade do Senhor, não, é justamente um aspecto da bondade, do amor de Deus para os propósitos que ele tem na nossa vida. Nós aprendemos também que a Bíblia diz que claramente Deus tem um propósito para o seu sofrimento, não é? O último propósito final é o de glorificar o seu próprio nome, e a Bíblia nos diz por que sofremos. E há várias razões. Sofremos porque estamos em um mundo caído, sofremos por causa da carne, sofremos porque outras pessoas pecam contra nós, sofremos por causa do diabo e sofremos também pelo bom propósito de Deus. E nós vimos também que a Bíblia é clara em mostrar que a soberania de Deus para o sofrimento nunca anula o fato de que o sofrimento é verdadeiro, ele é real, e nem justifica o malfeitor. Sofrer com propósito implica dizer que eu compreendo que na minha história de vida, todo o sofrimento que eu passei tem como propósito, além de glorificar a Deus, ajudar outras pessoas. Assim, eu não desperdiço o meu sofrimento. Eu não jogo fora aquelas coisas que costumeiramente nós queremos esquecer. Logicamente, nós não podemos ficar lembrando do sofrimento como um masoquista, alguém que gosta de infligir sofrimento a si mesmo. Não. Nós precisamos de tal forma ser tratados e tratar o sofrimento pelo qual passamos, a fim de que ele se torne útil, a fim de que ele se torne abençoador, tanto para nós mesmos quanto para as outras pessoas à nossa volta. E é bom sempre lembrar que o sofrimento é uma grande tentação no que diz respeito ao pecado, não é? De várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é você usar o sofrimento para manipular pessoas, não é? O famoso dengo, né? Você está gripado, é uma coisa que você pode lidar muito bem com isso, mas você deita na cama e fica lá gemendo e esperando que todo mundo olhe para você, cuide de você. Se não tiver ninguém em volta, você fica bem, mas quando aparece alguém, você já... aquela coisa bem manipulativa. E isso é uma coisa simples, é coisa de criança, não é? Mas nós, costumeiramente, justificamos atos ruins, a maneira de sermos, até de maltratar pessoas, a nossa falta de caráter, muitas vezes, com o sofrimento. Há muita gente que não quer se livrar de uma história ruim no passado para poder justificar como é hoje. Maltratar pessoas, ser grosseiro, não ser tratável, não conseguir se relacionar direito. E qual é a justificativa? São os traumas do passado, não é? Então, não é assim que a gente utiliza o sofrimento. É claro que o sofrimento traz marcas, cicatrizes, mas a graça superabunda sobre tudo isso. E nas mãos do Senhor, o mais terrível sofrimento pode se transformar em algo que abençoa. Abençoa a minha vida e abençoa a vida de outros. Então nós vamos ouvir a história de Jó, vamos ouvir a história de José, vamos ouvir a história do próprio Cristo, homens que sofreram terrivelmente e que ao final glorificaram a Deus e edificaram vidas. José, por exemplo, no final do seu sofrimento, quando ele se reencontra com seus irmãos, depois de uma vida inteira, só de prisão foram 20 anos, ele se encontra com seus irmãos e, ao invés de acusá-los ou de procurar qualquer tipo de vindicação, de vingança contra eles, ele fala: vocês de fato fizeram mal contra mim, mas Deus os transformou em bem, inclusive para salvá-los. Então, esta é a maneira como nós devemos pensar redentivamente o sofrimento.
Isso nos ajudará, inclusive, a não ter medo do sofrimento que virá, né? Do possível sofrimento que possa bater em nossa porta. Nós começamos a pensar sobre essas coisas como algo que nos ajuda a crescer e nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Redentor. Então vamos aí para o que nós vamos falar hoje, que é consolo, compaixão e a sua história. Aqui nós temos um modelo. O modelo é ver o sofrimento e o consolo de maneira redentora. Ver o sofrimento e o consolo de maneira redentora. Então, Deus é a fonte de toda compaixão. Nós lemos aí, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é a fonte de toda compaixão. O consolo verdadeiro é encontrado quando eu entendo que estou na palma da mão do Deus que criou e governa todas as coisas. Não é? O sofrimento ele se torna desesperador ou extremamente agudo, quando os nossos corações estão postos em outras coisas, que o sofrimento está nos tirando. Se é enfermidade, a minha agonia é porque a minha vida está indo embora, eu estou perdendo a minha vida. Se é a morte de um ente querido, da mesma forma, é porque aquele amor não vai mais me ser dado, aquele relacionamento não é mais possível. Se é um divórcio, da mesma maneira, se é a perda do emprego, um problema financeiro. Essas coisas nos trazem grande agonia, porque o nosso coração está posto na realidade que nós estamos perdendo. E aí nós precisamos andar um pouco para trás para lembrar o significado de idolatria. Idolatria é definida por duas coisas, um amor muito grande e um medo muito grande. A idolatria é você amar muito uma coisa e ter muito medo de perder essa coisa, mais do que a Deus. Você ama muito uma determinada coisa, vamos dizer, você ama muito a apreciação das pessoas. Você ama tanto que faz qualquer coisa para ter essa apreciação, e o seu maior medo no mundo é fazer qualquer coisa que faça com que as pessoas não apreciem mais você. Então a idolatria ela traz um grande amor e um grande medo. E aí quando o sofrimento ele é particularmente útil para nos desvendar esse mistério em nosso coração. Qual é o nosso grande amor e qual é o nosso grande medo? Geralmente, quando nós sofremos, nós estamos justamente temendo perder aquilo que nós amamos muito. Não que não seja legítimo, por exemplo, uma pessoa que está doente querer continuar viva e ter medo de essa doença levá-la à morte. Mas a questão é que não perder, que, sobretudo, a fonte de todo o seu conforto, da sua suficiência é Deus. E como cantava o autor, como escreveu o autor de Sou Feliz, a minha alma está bem. Eu perdi esposa, perdi filhos, pode acontecer qualquer coisa, mas a minha alma está bem. Eu estou nas mãos de Deus, é isso que me conforta. Eu estou nas mãos daquele que é suficiente para governar todas as coisas. Eu estou exatamente no centro da vontade de Deus. Isso é o meu conforto. Então, biblicamente falando, o conforto vem quando eu compreendo que eu estou nas mãos de Deus. Não é? Paulo, falando de maneira muito radical, ele fala, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não é? Então, nós precisamos pensar dessa maneira. Disso aí há duas coisas que nós precisamos observar. Se Deus é a fonte de toda consolação, não faz sentido que seus filhos não se importem com o sofrimento alheio. Se Deus é a fonte de toda consolação, não faz sentido que nós, seus filhos, não nos importemos com o sofrimento dos outros. Não faz sentido que nós vivamos uma vida de isolamento, de insensibilidade, de não nos importarmos de fato com o que acontece à nossa volta. Não é? No domingo passado, quando estudamos o capítulo 1 de Romanos, versos 18 a 32, nós observamos que temos uma humanidade que está entregue aos seus próprios pecados. E isso produz sofrimento. Não é? Vimos que Deus entrega as pessoas
a imoralidade sexual, por exemplo, para degradarem o corpo. Degradação do corpo. Isso produz sofrimento. Não é? Da mesma forma, as paixões indecentes, a homossexualidade, isso traz castigo para o corpo. E não é só o corpo, a alma, os pensamentos. Essas pessoas sofrem. Sofrem por causa dos seus próprios pecados. Mas nós não podemos ser insensíveis a isso. E quando nós não somos insensíveis, nós saímos e pregamos o Evangelho, aquele que pode suprir essas pessoas e transformá-las. Mas, à nossa volta, né, nós temos irmãos que sofrem, temos histórias terríveis que nos cercam, temos irmãos que constantemente, há muito tempo, lutam em oração e não conseguem alcançar aquilo que tanto almejam, seja o equilíbrio familiar, seja a saúde, seja lutas, a vitória contra lutas no pecado ou outras coisas. E nós, como eu tenho sempre falado, não podemos apenas estar na igreja e compartilharmos bons momentos, agradáveis e tudo mais, sem nos sensibilizarmos com aqueles que muitas vezes estão ausentes desses bons momentos porque não têm condição mesmo de estar entre nós, porque estão tristes, porque estão aflitos, porque estão sobrecarregados com as suas lutas. Então, sendo filhos de Deus e sendo Deus o Deus de toda compaixão, toda fonte de compaixão, a fonte de toda compaixão, nós devemos ser mais sensíveis ao sofrimento alheio. A outra coisa é que, pela ligação que temos com o Pai, podemos levar consolo a um mundo onde o sofrimento é uma realidade constante. Então, nós começamos esta parte, esse estudo, justamente lembrando que o que é de se esperar em um mundo caído, feito por pecadores, é sofrimento. É de se espantar que a gente sofra menos do que deveria por causa das opções pecaminosas que nós fizemos. Então, nós estamos ligados a Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos, somos seu povo. Somos aqueles que de primeira mão recebem o seu conforto, a sua consolação. Então, nós somos capazes de consolar outras pessoas. Nós somos capazes de levar para as pessoas deste mundo conforto e alegria do Senhor. O sofrimento é uma realidade constante. O que é interessante aqui é que nós não acreditamos nessa capacidade que temos pelo fato de estarmos ligados a Deus. Nós geralmente fugimos de qualquer tipo de qualquer coisa que nos faça encarar alguém sofrendo. Nós, a não ser que seja inevitável, uma pessoa muito próxima e tal, mas se nós pudermos evitar de lidar com pessoas que sofrem, nós vamos fazer isso, não é? Nós vamos fazer isso. Há pessoas que dizem, não, eu não visito ninguém no hospital porque me faz mal. Eu sei, faz mal para todo mundo ir para um hospital e visitar alguém, não é? Há coisas que nós precisamos superar. Eu não vou a velório porque velório me faz mal. Faz mal para todo mundo ir para velório. Mas tem coisas que nós precisamos superar, não é? Eu não sei o que dizer, mas você nem tentou, você nem chegou perto, você não estendeu nem a mão. Então nós fugimos de toda situação constrangedora e dificultosa, que cobre de nós algum tipo de posição para confortar, para falar alguma coisa. É bom lembrarmos, irmãos, nós somos capazes de fazer isso, porque estamos ligados a Deus, que é a fonte de toda consolação. Basta nós tentarmos. A outra coisa é que o nosso medo é de fazermos tudo errado. Eu vou dizer o quê? Eu vou fazer o quê? Não é você que vai fazer, quem vai fazer é o Espírito Santo, é Deus. Ele é a fonte, você é apenas o canal. Então se coloque no seu lugar de canal, de instrumento, e deixe Deus operar. Simplesmente esteja disponível, esteja à disposição, seja corajoso para isso, não é? E eu estou falando daquilo que eu conheço muito bem. O ideal era morar num mundo de algodão doce, onde ninguém sofre, onde a única coisa que tem que fazer é fazer joia, dar um sorrisinho, pronto. Mas não é assim a vida real, em um mundo real de pecados reais. Nós encontramos pessoas sofrendo, e sofrendo muito, não é? Então nós precisamos entender isso. Nós estamos ligados a Deus
e podemos levar consolo a um mundo onde o sofrimento é uma realidade constante, né? Isso deveria, por exemplo, nos fazer pensar mais sobre nós como igreja, você como um cristão. Há tantas instituições que lidam com pessoas em extremo sofrimento, crianças sofrendo com câncer, instituições que estão abertas à visitação, que necessitam de voluntários para cuidar, para estar perto, para cantar uma música, contar uma história. E muitas vezes nós nos ausentamos disso porque a gente não quer ver a realidade das coisas, né? Nós precisamos entender essas coisas como a palavra de Deus nos ensina. A outra coisa que nós vemos aqui é que o conforto que recebemos do Senhor tem o ministério em vista. O conforto que recebemos do Senhor tem o ministério em vista, ou seja, o serviço. Aquilo que eu quero que Deus faça em mim, eu devo sempre receber como uma maneira de treinamento ou uma capacitação para ministrar aos outros. Eu não posso acumular consolo que recebi como uma espécie de relíquia espiritual. Fui chamado para compartilhar o que recebi. É por isso que é nesse ponto que nós falamos sobre não desperdiçar o sofrimento e o consequente consolo que nós recebemos a partir desse sofrimento. Você que tem uma experiência específica em algum tipo de sofrimento e que nessa experiência, nessa história desse sofrimento, você experimentou o consolo de Deus, você é a pessoa mais capaz e mais indicada para ir a outras que passam pela mesma coisa que você já passou e que precisam do mesmo consolo que você recebeu. Você é a pessoa mais indicada para isso. Ninguém melhor do que você conhece exatamente aquilo que a outra pessoa que tem uma história semelhante à sua está passando. Então, quando você passa por um tipo de sofrimento, você se torna o especialista nisso. É você a pessoa capaz e mais indicada para ajudar outras que estão no mesmo tipo de sofrimento. É isso que estamos aprendendo aqui. Aí você guarda uma história muito bonita, não é? Um registro de um momento precioso para a sua vida, mas isso não vai além, não se torna em uma chance ministerial para alcançar outras vidas. Para alcançar outras vidas. A terceira coisa aqui que nós podemos ver é que Deus quer que compartilhemos o sofrimento de Cristo. O que significa isso? Você foi chamado para sofrer para que possa experimentar o consolo de Deus, não é? Deus vai suprir você em seu sofrimento para que você possa experimentar o consolo dele. Você experimentou o consolo de Deus para que possa consolar outras pessoas agora. Então, toda aquela experiência, não é? Sofrimento, consolo, vai produzir consolo para consolar outros. E aí você vai ver o seu sofrimento glorificando a Deus e edificando vidas. Então, sofremos porque levamos o nome de Cristo, essa é uma das razões. Mas sofremos também para que possamos conhecer mais profundamente a Cristo e experimentar sua graça de maneira completa. O sofrimento também é um instrumento de Deus para a nossa santificação, para nós conhecermos mais a Cristo. E a terceira coisa, sofremos para que possamos fazer parte do bem que Ele faz em nossas vidas, do bem que Ele faz nas vidas de outras pessoas. Então, sofremos por causa de Cristo, que estamos unidos a Ele, sofremos para conhecê-lo mais, e então sofremos para que possamos fazer parte do bem que Ele faz na vida de outras pessoas. O meu sofrimento, em um determinado momento, e o consolo que advém de Deus para esse sofrimento, me fará um instrumento para a vida de outras pessoas. Então, a minha história vai edificando outras vidas. Até mesmo o nosso sofrimento não nos pertencem ao Senhor. Não é? Até mesmo o nosso sofrimento não nos pertence ao Senhor. O nosso sofrimento pertence ao Senhor, é um instrumento do seu propósito em nós e para outras pessoas.
A maneira pela qual sofremos deve colocar Cristo no meio do palco. É a maneira de nós mostrarmos para os outros o que uma vida centrada em Cristo, o que Deus pode fazer, mesmo na desgraça humana. Então, pertence a Deus o nosso sofrimento. Nós não podemos nos apossar dele. E quando nós fazemos isso, nós caímos naquela série de pecados que eu falei. Nós usamos o sofrimento para justificar a amargura, para manipular pessoas, para justificar pecados. E não é assim. O nosso sofrimento pertence a Deus, que o usa para nos aproximar dele e para edificar vidas. A última coisa nesse ponto é o propósito redentor nisso tudo é a esperança no mundo caído. O propósito redentor no sofrimento é o que traz esperança para um mundo caído. A verdadeira esperança não está arraigada nas minhas realizações ou posses. É por isso que nós sofremos tanto, quando nossa esperança está naquilo que nós temos ou no que nós fazemos, mas no conhecimento de que sou filho do Rei. Se eu sei que eu sou filho do Rei, então eu terei consolo e esperança no meio do sofrimento. Eu não sei o que o amanhã trará, mas sei que estou na família de Deus, eternamente amado e cuidado por Ele. Isto é verdadeira esperança. Então, uma maneira boa de nós começarmos a nos prepararmos para o sofrimento é saber a nossa identidade. Nossa identidade, e eu falo sempre isso aqui, faço questão de repetir. A nossa identidade não é o que nós realizamos, nem aquilo que nós somos neste mundo, aquilo que nós temos nesse mundo. Isso não é a nossa identidade. Se a sua identidade é a sua profissão, é a sua família, é o seu cargo na igreja, em qualquer lugar, é a sua titulação, é a sua conta bancária, se a sua identidade é nessas coisas, quando essas coisas forem ameaçadas, você não vai ter esperança. Você vai sumir com elas. A nossa identidade está em Cristo. Nós somos filhos do Rei. Pertencemos a quem é a fonte de toda compaixão. Estamos nas mãos de Deus. Quando nós temos essa identidade, 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 do outro, e nós não somos atingidos. Sabemos que o Senhor está nos olhando e que à sua sombra nós estamos seguros. Agora, qual é o modelo aqui? O modelo é sofrimento, consolo, consolo, esperança à vista. Ou seja, eu sofro, Deus me consola, esse consolo eu uso com outros, o que traz esperança para essas vidas. E para a minha também. No mundo caído, a única esperança que tem é olharmos para o sofrimento de forma redentiva. Eu sofro porque Deus providenciou o sofrimento, Ele mesmo providencia o consolo, e por meio do consolo que Ele providenciou, eu posso confortar outros e assim trazer esperança. Sofrimento propositado, que leva à experiência do conforto de Deus, produz a habilidade de consolar os outros, as outras pessoas, e resulta em uma comunidade de esperança. Preste atenção nessa expressão final, comunidade de esperança. O que é a igreja? A igreja, dentre outras coisas, é uma comunidade de esperança. Aqueles que fazem parte da igreja são pessoas que são cheias de esperança, que transmitem esperança e que podem revelar esperança para um mundo perdido. A igreja, por conta das experiências que nós temos, isso é bem interessante, sorrir com quem está sorrindo, chorar com quem está chorando, é muito interessante porque é essa a dinâmica da igreja, há pessoas sofrendo e há pessoas vencendo os seus sofrimentos, há pessoas que estão em outra fase, agora de felicidade plena. E todos nós aqui estamos cheios de experiências, de histórias para serem contadas, aplicadas à vida uns dos outros. E então, por meio dessas histórias, onde Jesus Cristo é o ator principal, que a fonte do consolo é Deus, nós podemos dar esperança e viver a esperança em nossa comunidade. Isso é precioso,
Porque você poderia pensar da seguinte maneira: bom, pastor, eu não posso. A igreja depende daquele que estudou para isso. O senhor faz aconselhamento, por exemplo, então o senhor é a pessoa mais indicada. Não, biblicamente falando, a única coisa que lhe treina, que lhe dá experiência é a sua própria história, aquilo que Deus providenciou para você. E segundo a Bíblia, isso é suficiente. Segundo a Bíblia, você é apto por causa das histórias, experiências que você viveu para ajudar outras pessoas, desde que você olhe para isso de maneira redentiva. Então, o sofrimento propositado, que leva à experiência do conforto de Deus, produz a habilidade de consolar as outras pessoas e resulta em uma comunidade de esperança. Agora vamos ser práticos para você saber como usar a sua história a fim de confortar outras pessoas. Paulo faz isso aqui no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Esse é o método que Paulo usou. Conte histórias que têm Cristo como centro. E aqui é bem simples. Primeiro, conte sua história de maneira que quebre a concepção errada de que você é essencialmente diferente da pessoa que você está ajudando. Então, muitas vezes você vai ajudar alguém e a pessoa está trancada, está cheia de restrições, ela não quer conversar, e ela começa assim para você: você não vai entender o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Você fala assim: mas me diga o que foi. Ela: se eu lhe contar, você não vai compreender. Só eu sei qual é a minha dor. Na cabeça dela, ela está pensando da seguinte maneira: você está numa vidinha perfeita, com uma família perfeita, com uma saúde perfeita, você não tem a menor ideia do que eu estou passando. Então, nem venha, porque você não vai conseguir me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Não é? E aí você, que foi providencialmente enviado por Deus ali, pode lembrar da sua própria história. Pode começar a contar para aquela pessoa que ela não é tão exclusiva assim. Que o que ela está passando, você já passou também. Que você sabe exatamente o que está acontecendo na vida dela. Talvez doa em outro lugar, mas o fato é que você sabe exatamente o que aconteceu. E você sabe exatamente como Deus agiu na sua vida. Então, quando nós temos uma história semelhante com aquele que sofre, ele começa a pensar: opa, aqui tem um ser humano igual a mim, que passou pela mesma coisa, é possível que ele possa me ajudar. Ele passou e sobreviveu. Então, a pessoa, a partir desse momento, ela consegue se abrir e confiar em você, por saber que tem uma história semelhante à sua. Portanto, é importante contar histórias, é necessário que você não esqueça daquilo que passou e lembre de forma redentiva sobre isso. Mesmo que sejam coisas, muitas vezes, vergonhosas, não é? Coisas que nós gostaríamos de não lembrar mais. Outra coisa, sempre conte uma história concluída. Ou seja, uma situação difícil que você passou, a sua luta, como você lutou, e como Deus o ajudou. Não é? Veja que Paulo conta aqui, no versículo 8, sobre o que ele passou, as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Paulo está dizendo a situação que passou, e ele acreditou ali que não conseguiria suportar. Ele está sendo muito sincero, né? Ele escreveu na primeira carta que não tem sofrimento, não tem tribulação que não possa ser suportada, não é? Lá na primeira carta ele fala isso. Aqui ele diz que passou por uma situação que ele pensou que não ia suportar. Aquele que ensinou que toda prova é suportável, diz que passou por uma que pensou que não ia suportar. Ele fala muito claro, de homem para homem. Olha o que aconteceu comigo e olha a minha reação, não é? As quais foram muito além das nossas capacidades de suportar. Só que ele está contando a história, né? Então ele suportou. Só que ele na hora pensou que não poderia suportar. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Você viu? Tem a história,
tem a situação difícil, tem a luta. A luta foi com o próprio medo de perder a vida, mas então ele diz que isso aconteceu para que eles não confiassem neles mesmos, mas em Deus. E Deus, mesmo que eles morressem, poderia tê-los trazido de volta, porque Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Talvez você desperdice muito das experiências que você passa em sua vida. Essas experiências onde você passa por uma luta, você tem a sua vida confrontada, você aprende lições e você vê o poder de Deus, são histórias úteis que você deveria colecionar. Essas coisas, diz a palavra de Deus, a tribulação produz experiência. Experiência produz perseverança. Então, as nossas histórias, as nossas lutas, aquelas que já acabaram, elas devem ser colecionadas para a nossa própria edificação e para o momento certo. O momento certo é quando outras pessoas precisam ouvir essas histórias para serem confortadas e terem esperança. Ao contar sua história, seja franco e descreva suas lutas e fracassos. Como eu falei aqui, Paulo, que escreveu que toda tribulação é suportável, disse que pensou naquele momento que não poderia suportar. Seja perspicaz e resoluto em contar a sua história. Seja franco, conte a verdade. Não fique aquela coisa de testemunho, né? Testemunho quando tinha testemunho em igreja, né? Eu já ouvi alguns. Eles são bem floridos, né? Coisa que aconteceu em 5 minutos demora 1 hora para ser contada e sempre faz parte de quem conta a história, dá aquela... Não, conte a história simples como ela aconteceu. Conte as suas lutas, seja franco, fale das suas fraquezas. As nossas fraquezas são importantes. Não é? Outra coisa, sempre conte suas histórias de maneira que faça Deus o ator principal do drama. Eu lembro uma vez que eu fui com um velório de um pastor, e aí vários pastores queriam falar. E a viúva pediu para que não se falasse muito, né? Lógico. Mas tem sempre aquele que não quer ouvir, que quer contar as histórias, né? E nesse velório aconteceu que cada um tinha sua tarefa para fazer, cada pastor, mas um determinado pastor resolveu contar a história do defunto. Só que na história do defunto, ele que estava contando era o ator principal, né? Porque eu conheci fulano, não sei quando, então eu ajudei a fazer isso e aquilo outro, e eu levei fulano para não sei aonde, fui eu quem fiz isso com fulano e tudo mais. E às vezes é assim que nós contamos as nossas histórias e afastamos o central do papel dele e colocamos-nos a nós mesmos nesse papel. A nossa história é a história de Deus na nossa vida. A nossa história é Deus revelando a sua história na história das nossas vidas. Então nós precisamos olhar para a nossa história como tendo Deus no centro dela. E quando nós vamos contar essa história, Deus deve ser exaltado e não eu, né? Não a minha pessoa. Conte sua história com humildade, admitindo sua necessidade contínua de graça. Ok, você venceu, não é? Mas você não venceu só. A sua luta não terminou. Conte com humildade. Deixe sempre claro que não é de você que a pessoa necessita, mas de Deus. A intenção de contar a história é mostrar o que Deus fez em você e que pode fazer naquela pessoa. Ela necessita de Deus e não de você. E por último, o alvo da sua história deve ser sempre a adoração. Paulo termina assim o versículo 11: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. No final de tudo, quando você terminar a sua história, quando você conseguir ajudar uma pessoa, o fruto que deve ser produzido é adoração. Deus é exaltado e glorificado. Meus irmãos, nós vamos sofrer, se não já sofremos. Nós temos histórias que vivemos em nossas vidas. Quanto mais tempo de vida nós temos, mais histórias acumulamos. E nós não podemos desperdiçar o sofrimento, não podemos desperdiçar as histórias. Nós temos que fazer essas coisas
instrumentos para levar redenção, para dar esperança, para glorificar a Deus. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar nas experiências que você experimentou. Como você tem lidado com essas coisas? Elas estão sendo entesouradas para quê? Para glorificar a Deus ou para nutrir mágoa, autopiedade, compaixão própria? Você tem usado de maneira útil o seu sofrimento, as histórias, as lutas e as vitórias, o conforto que Deus deu? Então, uma coisa do que nós temos que nos arrepender, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 12 anos, ou menos que isso, não lembro direito, mas eu tinha um problema de autocomiseração. Ficar no canto e lambendo as minhas feridas, né? Um dia eu estava num acampamento, e foi por graça de Deus isso. Eu estava numa dessas, e aí me veio o pensamento, mas por que eu faço isso? Eu vou parar de fazer isso. Isso está errado. E o Senhor me deu graça, e aquilo acabou. É interessante como lidar com o sofrimento de maneira pecaminosa não produz nenhum fruto. E essa é a maneira pecaminosa de lidar com o sofrimento. Ficar remoendo em autocomiseração, em autopiedade, culpando tudo e todos, se vitimando. O sofrimento dói, o sofrimento machuca, ele é real, mas ele é útil, ele tem propósito. E se tem propósito, deve ser usado depois de maneira abençoadora. Então, nós temos essa opção, entesourar sofrimento, histórias sofridas, somente para nutrir raiva, autocomiseração, compaixão de si mesmo, ou nós podemos pegar tudo isso para revelar graça, amor, misericórdia, conforto, esperança e glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos.